vídeo para detecção de fogo e fumaça. Não é uma coisa trivial. Num ambiente urbano, detecção de fogo, aqui nesse auditório mesmo, a gente tem sensores de fumaça aqui, que se tiver um incêndio aqui dentro, eu espero que não tenha, mas a fumaça vai atingir o sensor e imediatamente dispara o alarme de incêndio. Mas num ambiente aberto, até a fumaça chegar a um sensor que fique colocado em qualquer lugar, já queimou muita coisa. Então, nessa hora, a melhor maneira é você realmente utilizar a informação visual e a inspeção sendo automática, e a gente detecta a fumaça. Nós temos problemas interessantes como diferenciar fumaça de nuvem, por exemplo, fumaça de neblina. São coisas parecidas e o olho humano é perfeitamente capaz de dizer, não, isso é fumaça, isso é neblina, isso é nuvem. Não é só a cor que interfere nisso, o movimento e a persistência são outros fatores que 2 alunos de mestrado nossos, Adriano Lages e Denis Bortolini, desenvolveram junto com a gente, mas na prática basicamente é isso. Nós temos, além de cor, nós temos movimento e persistência para identificar fumaça e parâmetros semelhantes para identificar fogo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é um problema, e aí sim eu gostaria de interagir com vocês, é o problema de, uma vez, na última apresentação a gente teve isso também, uma vez que a gente tenha a informação colhida na linha de transmissão, como enviar essa informação para um servidor. Várias linhas de transmissão já têm fibra ótica, o que ajuda muito, mas muitas não têm ainda. E a linha de transmissão está numa posição avançada, onde se a gente puder colher informações, quem que está com D319 aqui? Lá, tudo bom? Também tem o problema de transmitir a informação de sensores que estão sendo colocados lá também. A sua apresentação é que horas? Desculpa. Vai ter hoje não? Então, se quiser interagir, pode falar, mas na prática é um outro projeto também que vocês estão fazendo. Sensor de pressão, temperatura, vento, o que mais? Fumaça, uma câmera que de baixa, para pegar fotos de vez em quando, né? Não é de vídeo não. Vibração, pode, e mandar isso tudo também. E no caso eu me lembro que tem uma antena, né? E a antena é capaz de transmitir a uma distância elevada, e o pessoal do D319, quando eu assisti a apresentação deles, eles tinham uma preocupação muito grande com um problema que nós não resolvemos ainda, que é o problema de alimentação. Então tem... Pois é, mas funcionando com uma bateria convencional, não é isso? Pois é, aí usaram o painel solar. E aí vem aquela coisa, né? É interessante, né? Você está numa linha de transmissão com megawatts sendo transmitidos e precisa de um painel solar para alimentar. Então, eu já me adianto falando que não nesse momento, que não está resolvido ainda, mas a gente pode perfeitamente já pensar num projeto mais para frente, que é não só para o nosso projeto, mas o projeto, o D319 também, e outros projetos que dependem de alimentação de energia, de fazer um projeto de colheita de energia. A gente fala de harvesting, né? Douglas, o termo é esse, né? Em português é colheita mesmo, né? Então a gente pega a diferença de potencial do lado da linha de transmissão, aonde num ambiente como o nosso aqui, você vai ter uma potência muito pequena. Numa linha de transmissão, a alguns metros da linha de transmissão, você tem uma diferença de potencial e uma potência que são mais que o suficientes para alimentar qualquer um desses circuitos que estejam aí. Só que a gente só não está implementado ainda. Mas é uma proposta de projeto interessante. E a última coisa do nosso projeto, que é importante, é uma coisa que tem acontecido ao longo das últimas décadas, não só no Brasil como no mundo. As linhas de transmissão e a geração de energia elétrica têm sido demonizadas. A linha de transmissão ela é tida como alguma coisa que degrada o meio ambiente, porque ela muitas vezes cruza regiões de preservação ambiental, e isso é muito mal visto. Então, ao você falar, olha, essas mesmas linhas de transmissão que alega-se que degradam o meio ambiente, elas podem ser usadas como postos avançados para monitoramento, e com esse monitoramento a gente pode impedir
que haja grandes degradações devido a incêndio, principalmente incêndio no nosso caso. Mas a gente poderia monitorar outras coisas com as câmeras também, inclusive desflorestamento e outras coisas desse tipo. Então a linha de transmissão passaria a jogar do lado da sociedade e não seria mais mal vista. Aliás, essa foi a primeira coisa que o Carlos Alexandre falou com a gente quando ele propôs o projeto. Ele queria que as linhas de transmissão passassem a ser bem vistas. Aqui eu já aproveito para falar, né, que as fontes alternativas de energia que estão aí, né, eólica, solar, etc., é claro que elas têm que ser muito desenvolvidas, mas toda vez que eu venho fazer uma apresentação aqui na CEMIG, eu falo que a gente tem que fazer uma campanha em favor das hidrelétricas, porque eu também não consigo mais ver o pessoal na televisão falando que a hidrelétrica ela é nociva ao meio ambiente, quando na verdade é a forma super limpa de se gerar energia elétrica, com a diferença em relação à eólica e à solar, a gente tem a capacidade de armazenar energia. Então a gente pode armazenar energia limpa. E o lago, depois de formado, gente, ninguém quer que tire o lago. Pergunta lá em Furnas se quer que tire o lago, pergunta em Sobradinho se quer que tire o lago, vocês vão ver que ninguém vai querer tirar o lago. Em Sobradinho, para quem é da minha idade, lembra do Sai Guarabira, que fala das 5 cidades que foram inundadas lá, né? Adeus Remanso, Casa Nova, Centro Sé, Pilão Arcado e Sobradinho. 5 cidades debaixo d'água, e se alguém falar vamos tirar o lago, ninguém vai querer. Bom, passada essa introdução, a gente vai para a parte, né? Então, para quem quiser, já existe um site onde a gente já tem algumas câmeras instaladas. O site não está aqui não, né, Douglas? Está escrito lá em cima, mas ninguém vai conseguir ler. Eu vou colocar esse site disponível antes de acabar o workshop hoje, para quem quiser observar. Existem 4 câmeras instaladas, 2 delas estão no BHTEC, olhando a reserva biológica da UFMG. 2 delas estão no laboratório que eu coordeno, que é o Cefala, então vocês podem ver também o pessoal trabalhando no laboratório. A câmera não era para ficar observando o laboratório, mas a gente usa ela para fazer testes, as câmeras, né? Para fazer testes. Então tem 4 câmeras instaladas, elas estão aqui. A gente pode clicar em qualquer uma delas para a gente poder observar o que está acontecendo. Eu vou explicar a parte técnica daqui a pouco também, mas antes de ir para a parte técnica, vale ressaltar que, como nós ganhamos o Prêmio Mineiro de Inovação por esse projeto, apesar de nós não termos conseguido renovar o projeto com a CEMIG, principalmente por causa da crise, o prêmio que a gente recebeu da Câmara de Comércio Brasil e Itália, Prêmio Mineiro de Inovação, são 20 mil reais. A equipe que teria que receber seríamos eu, Douglas, Carlos Alexandre, Hermes, Arlindo, Adriano Chaves, o pessoal da Axion, que trabalha com a CEMIG, no caso, André Campas e a Juliana, e os 2 alunos de mestrado, Adriano Lages e Denis Bortolini. Ia sair 2 mil reais para cada um, tudo bem que não é pouco dinheiro, mas o governo federal ia ficar com um pedaço de imposto de renda, a Previdência ia ficar com um pedaço do INSS, ia sobrar para cada um de nós alguma coisa na faixa de R$ 1.400. Aí não é pouco dinheiro, não, mas a gente entende que o projeto vale mais do que isso, e aí a gente decidiu pegar o dinheiro todo do projeto e tocar adiante instalando câmeras, usando essa verba para instalar câmeras, e aí a gente não vai poder colocar em todas as linhas de transmissão da CEMIG. Escolhemos um ponto estratégico aqui em Belo Horizonte, que é o Parque do Rola Moça, que sistematicamente tem incêndio. Esse ano, como foi um ano normal, teve bastante chuva, até que não teve muita coisa não, teve um incêndio só lá. Mas se tudo correr bem, ano que vem, as câmeras vão estar lá e aí a gente vai poder, talvez, usar esse projeto para, pelo menos, detectar os incêndios no Parque do Rola Moça. Eu falo detectar porque o Brasil tem até sistemas de sensoriamento remoto muito bons, mas conversando com alunos nossos lá na UFMG que vêm lá do Amapá e de Roraima, eles me contaram que eles conseguem, em tempo real, saber quando está acontecendo uma queimada ou um desmatamento, mas que da hora que se tem a queimada, da hora que se detecta o desmatamento, passando por todo o processo burocrático até ter uma ação, o prazo é de 2 meses. Então, é uma das coisas que a gente tem que corrigir no Brasil também. O pessoal que está no CPQD também pode ajudar a gente nisso, mas o fato é, a gente está muito bom para detectar, mas a ação não está vindo na mesma velocidade. Bom, esse é o site, então, e nesse site, tá, gente, é importante falar, as pessoas que quiserem monitorar as câmeras, a gente tem um sistema automático de detecção de fogo e fumaça. Uma vez detectados, aparece um alarme
e aí esse alarme ele é utilizado para alguma coisa, mas como o site vai estar aberto para todo mundo, quem quiser monitorar e dar o alerta de que está tendo um incêndio, pode avisar isso diretamente para a CEMIG, que vai acionar, no caso, os bombeiros para poder fazer o controle. Equipamento. Essa é a parte, bom, as câmeras que a gente estava utilizando eram câmeras de alta resolução da Bosch, mas a gente já viu que consegue resolver o problema com câmeras de custo muito mais baixo. São aquelas câmeras que consomem 10 watts ali. A figura central é de uma caixa que foi desenvolvida pelo professor Hermes. Essa caixa ele desenvolveu para fazer radar de trânsito, né, pardal. Então é uma caixa que ela é a prova de tiro, a prova de intempéries, a prova de um monte de coisa, e feita em aço, com chapa grossa. Então ela é bem parruda, de maneira que o que tiver lá dentro vai poder ficar lá à prova de muita coisa durante muito tempo. Ela fica ligeiramente inclinada para baixo, de maneira que se reduz a necessidade de ter que limpar o vidro. Tem uma proteção em cima, né, para ter que limpar o vidro, para a gente poder manter a câmera sem necessidade de limpar durante muito tempo, uma vez que a câmera fica numa posição inacessível. Os equipamentos de rede que vocês estão vendo aí, tem aquele roteador que consome 2 watts mais 14 watts, os 14 watts são para antena. Tem um conversor de mídia que passa da parte de... porque essa câmera nossa não tem entrada de fibra ótica, então a gente tem que pegar um cabo de rede, né, conector RJ45, tem que passar para fibra ótica, e nós temos uma CPU que pode ou não ficar dentro da caixa para já fazer um pré-processamento. E tem os coolers, né, que ficam lá dentro. A coisa interessante é que esse equipamento a gente poderia ter comprado da Cisco, que custaria bastante caro, mas o Arlindo, que é o nosso professor especialista em redes e que coloca qualquer ponto desconectado da rede na rede, especialista em link de rádio, ele encontrou essa empresa que chama Microtik, lá da Lituânia, que faz equipamentos que custam em torno de 15 a 20% do mesmo equipamento de um fabricante como a Cisco, por exemplo. Carlos, já falei de você, tá? Falei elogiando. Bom, aqui são os detalhes da montagem, né, dentro da caixa. Eu não preciso me deter aqui, mas a caixa é feita de maneira a ser a prova de tudo, então não tem problema de infiltração de água, a temperatura lá dentro pode ser controlada, a fonte fica lá dentro. Então esses são só os detalhes da caixa. Aqui novamente o site, né? Na verdade essa é a interface da câmera que permite a gente controlar a qualidade da imagem que está dentro dela. Essas duas câmeras que estão ali à direita são as câmeras que estão instaladas no BHTEC, apontadas para a Reserva Biológica da UFMG e a Avenida Carlos Luz, antiga Catalão. E aqui a última parte, aqui termina a minha parte da apresentação, daqui a pouco eu vou chamar o Douglas, que é a parte da transmissão. A gente parte do princípio de que pode haver fibra ótica já na rede, de maneira que a gente pode fazer a ligação das câmeras usando fibra ótica. A taxa de transmissão não é tão elevada, a gente precisa de alguma coisa da faixa de menos de 1 megabit por segundo para poder transmitir imagem com qualidade mais do que necessária para poder fazer o processamento. Ainda que sejam muitas câmeras, a fibra ótica é mais do que suficiente para poder transmitir o sinal de todas elas. Mas vocês estão vendo ali em cima também aquele raio amarelo lá, que significa que além da fibra ótica a gente vai ter um link de rádio redundante. A ideia era ter o link a gente tem duas alternativas nesse caso. Ou mantém o link de rádio desligado, e ele só é ligado quando houver uma falha na fibra ótica, ou, isso se for o caso, a gente ter problema de alimentação de energia para o sistema. Ou, alternativamente, a gente pode colocar tanto a fibra ótica quanto o link de rádio funcionando simultaneamente. Se um dos dois falhar, fica só o outro, mas a gente tem um canal redundante para essas coisas. Douglas, eu usei 20 minutos do tempo. Daqui para frente, o Douglas continua com a parte da inteligência computacional. Obrigado. Gente, podem interagir, tá? Eu conversei. Quem que está do P319, que estava lá atrás? Foi para mais para trás ainda? Como é que você chama? Desculpa, não estou vendo. Daniel, tudo bom? Pessoal, bom dia. Eu sou o Douglas Vieira da Enarcom. Eu vou falar um pouco da parte um pouco mais técnica do projeto. Eu vou pular o vídeo, que foi uma reportagem, estava tocando aqui logo antes de iniciar. Então,
é um vídeo com 5 minutos, então, ele deu uma repercussão muito grande. Essa daqui é uma imagem real na detecção. Então, essa mata toda do FMG, lá no fundo, vocês estão vendo, tem uma fumaça lá no fundo. É aquele quadradinho vermelho, a detecção. O que aconteceu que esse projeto acabou tendo uma repercussão muito grande é que ele detectou, de fato, um problema real, numa distância considerável. Então, nós estamos falando ali, tem só estar a 3 km da câmera, né? Sem utilizar nenhum recurso especial, sem lente, sem nada nesse sentido. É uma câmera razoavelmente simples, né? E esse fogo aconteceu no domingo à tarde, né? E na segunda-feira a imprensa já estava lá gravando. Então, na realidade, a gente tinha parado o sistema rodando, foi a validação final que a gente precisava. De fato, eu tenho álibi, né? Não sei se o Henry tem álibi, eu tenho álibi. Então, e aparentemente, assim, é um problema de visão computacional, que não é um problema assustador, mas ele tem algumas nuances que complicam. Então, a visão computacional, hoje ela não consegue reproduzir, ela consegue reproduzir de 1 a 2% da capacidade humana de visão. Então, de fato, não é uma capacidade muito elevada que ela consegue de fato. Então, ela vai confundir com nuvem, com neblina, com várias outras coisas. Ele pode pegar essas imagens, então está vendo um sol no meio de umas folhas, ele pode achar que é um fogo, entre outras coisas. Então, o que a gente teve que fazer? A gente teve que buscar na internet, era o único recurso que a gente tinha, imagens que o algoritmo poderia falhar. Porque a gente pegava os bancos de dados que as pessoas fizeram nos artigos, na verdade, eles pegavam imagens que tinha fogo e outras que claramente não tinha fogo. Então, é mais fácil de separar. E no mundo real, não. No mundo real, você vai ter neblina, vai ter nuvem se mexendo, você vai ter várias coisas, você vai ter esse raio de sol no meio de umas folhas que dá uma impressão de movimento similar ao do fogo, né? Então tinha vários desafios por trás disso. Esse é um vídeo detecção de fundo. Então o vídeo anterior era a fumaça, né? Esse é o fogo. E a primeira coisa que a gente faz, na realidade, o primeiro princípio é um princípio muito comum de visão computacional, é detectar novidade no vídeo, detectar movimento no vídeo. Então, esse daqui é a parte do algoritmo que detecta movimento. Então, para a gente começar a processar tanto fogo quanto fumaça, detectar movimento é uma coisa muito importante. A segunda coisa que a gente olha, no caso de ambos, são características de cor. Então, esse movimento ele tem direção, ele tem alguns comportamentos, ele tem cor, e juntando isso tudo, a gente consegue fazer uma inteligência capaz de detectar a presença de fogo, por exemplo. Então, como vocês podem ver nesse vídeo, tem umas caixinhas vermelhas e umas amarelas. A amarela é quando o algoritmo está começando a achar que aquele lugar é um lugar que tem fogo. Porque ele demora um tempo para concluir. Por que isso acontece? Porque ele tem que avaliar aquela imagem por um tempo. Um tempo é menos que segundo, né? Talvez um segundo, para ele poder validar. Então ele começa a buscar movimento na imagem, acha aquele movimento, vê se aquele movimento é de fogo, se a cor está compatível, espera para ver se aquilo se mantém, né? Que de repente uma outra coisa passando. E a partir de um certo momento ele gera esse quadrado vermelho, que é um indicativo que ele está com o nível de confiança que aquilo de fato é fogo, né? A mesma coisa para a fumaça. E aqui em específico, como vocês podem observar, nós estamos pegando a fumaça branca. Isso foi uma especificação que a gente fez no projeto. A gente queria pegar a fumaça branca, que é a fumaça que aparece no começo da queimada por conter alta quantidade de água. Então, em termos de algoritmo, é razoavelmente parecido com o algoritmo que a gente fez.
No caso do FMG, que foi o problema real que aconteceu, a gente pegou a fumaça, porque estava muito longe para pegar o fogo. Então a fumaça ela vai subir acima da vegetação, você começa a visualizar ela até em grandes distâncias, que você não conseguiria com o fogo. Só para falar que a gente fez um negócio mesmo, umas equações. Então, movimento clássico, background removal com médias móveis, é uma coisa extremamente comum. Não, persistência não está aqui não. Cor. Sim. A cor, a regra de cor, a gente fez 5 regras nebulosas que são compostas para detectar cor, no caso do fogo. E no caso da fumaça, 3 regras mostraram o suficiente. Então a gente tinha dados, imagens que a gente pegou manualmente. Então existe um comparativo manual, né, no projeto, você chega e marca onde tem fogo e fumaça. Isso é muito importante ressaltar, onde que entra a internet e a interação das pessoas. As pessoas vão começar a dar esse feedback para o próprio algoritmo. Então, se o algoritmo está online, naquela imagem, a pessoa fala, estou vendo fogo, estou vendo fumaça. Se o algoritmo não viu, opa, vamos reaprender. Então, o algoritmo, esse tipo de algoritmo é feito para aprender. E a iteração... Tem alguma pergunta? Não, nesse caso não. São algoritmos mais simples que rede neural. Então, tem algumas regras que saem nebulosas a partir dos dados que a gente fez, clusterizando os dados, mas é mais simples que uma rede neural, por motivo que a gente queria de processamento muito rápido em tempo real. Isso, são regras, isso, exatamente. Exatamente. Então a gente fez as regras. E parte dessas regras, ela sai do conhecimento empírico do que é o fogo, do que é a fumaça. Então quando você vai na literatura, as pessoas falam, o fogo tem essa característica, está descrito da maneira linguística. E a gente conversa de maneira linguística em algumas equações que representam. E outra coisa fundamental, para a gente economizar processamento, a gente colocou essas regras fixas que podem ser aprendidas, né? Você aprende alguns limiares das regras, existem parâmetros nelas que se aprende com os dados, mas são regras de baixo custo computacional para rodar num ambiente offline. Então a gente pode, em termos de arquitetura, a gente tem 2 grandes opções ali. Uma é transmitir a imagem sempre, que no caso do piloto faz muito sentido, porque as pessoas estão querendo ver. Ou outra eu vou transmitir alarmes, que em alguns outros casos faz sentido também. E se eu quiser transmitir alarme, eu posso colocar um dispositivo, um processador de um BeagleBone ou um Raspberry remotamente e rodar ele com baixo consumo. É outra opção também que tem. A gente fez alguns testes, aqui são algumas imagens que a gente usou para validar de fogo e fumaça. Tem algumas mais difíceis, que essa VR10 a do canto. Ela é uma imagem de uma galha congelada, que ela se move, então aparece fumaça, entre outras coisas. E indo para a parte mais acadêmica, a gente comparou o nosso algoritmo com outras técnicas, conseguiu uma acurácia melhor, com tempo computacional menor. Nesse caso específico, é relevante a gente pensar no custo computacional, porque a gente pode estar pensando em estruturas com muitos nós, que esse custo pode ter que complicar demais a estrutura. Se eu estiver processando localmente e tiver mais demanda de processamento, isso, o consumo de energia pode subir muito. A mesma coisa a gente fez com fumaça, né? A gente tem pegamos um banco de dados com fumaça, algumas coisas têm fumaça, outras não tem fumaça. Teve esse processo manual de pegar os vídeos e falar, aqui tem fumaça, ali não tem fumaça, onde estão as coisas de interesse. E tivemos também um desempenho maior, o nosso em verde, do que outras técnicas da literatura. Então, de fato, o que a gente fez? A gente começou com as técnicas existentes, vimos os problemas delas e conseguimos dar uma evolução dela. Tiveram 2 alunos de mestrado do FMG que trabalhou nisso, além da equipe com professores e a gente da Enacom. Mais um gráfico de desempenho, mexendo na resolução.
Nesse caso específico, é muito curioso que a gente não precisa de resolução muito elevada para detectar os eventos, né? Ter resolução elevada, ela, como a nossa câmera tem, ela faz sentido para fazer um zoom virtual, você conseguir dar zoom na imagem sem precisar ter lente. Então, porque ele consegue processar até com resoluções mais baixas, ele consegue processar. Porque, de fato, o evento de fogo e fumaça, ele é um evento onde tem um grupo de pixels, né, um pedaço da imagem que representa aquilo. Então, você ter ele com um pouco mais resolução ou menos, na prática, não demonstrou muita diferença. Bom, para finalizar, a gente teve essas fotos do prêmio que o Reni falou. Um dos objetivos fundamentais do projeto é conseguir casar essa interação entre as pessoas e o algoritmo. Então, a gente sabe da importância da rede das pessoas interessadas nesse problema, importante para a CEMIG, em termos de responsabilidade social corporativa, mostrar que ela está se empenhando em resolver esse problema. E esse feedback das pessoas também serve do ponto de vista técnico para alimentar o algoritmo. Então, se a gente tivesse milhares de pessoas falando aqui tem fogo, aqui tem fumaça, em vez de usar 10 vídeos que a gente usou e 40 imagens, a gente poderia estar usando centenas de imagens e tendo um algoritmo muito mais preciso para resolver esse problema, que é um dos problemas hoje da inteligência computacional quando você quer aprender problemas específicos, é que você tem que rotular, né? Dizer eu quero isso, esse é de meu interesse, essa parte não é do meu interesse. Esse é um negócio. Acabou tendo repercussão gigantesca na mídia, Rede Globo e afins, foi uma repercussão muito grande. Mídia tem esse fenômeno de rede também muito curioso, né? Depois que aparece no primeiro lugar, se propaga de maneira repetida. Fizemos artigos em congressos, então são 4 artigos em congressos, são 2 congressos nacionais e 2 congressos nacionais, 2 dissertações, um capítulo de livro. Isso tudo combinou, a gente recebeu o Prêmio Mineiro ano passado, que a gente vai reutilizar o recurso, como o professor Reni disse, para tentar rodar na Serra do Rola Moço um problema real. O que o Reni falou, infelizmente, não foi que não pegou fogo, né, gente? Vocês riram dele, pensando que ele falou infelizmente. Não, infelizmente não tivemos tempo de colocar o sistema para rodar. Você falou, mas o pessoal deu uma risadinha, mas não tem problema não. Então, assim, choveu bastante, vai continuar chovendo e continua pegando fogo. Na realidade, muda a quantidade de fogo que pega. Essa que é a grande falha. O cerrado foi feito para pegar fogo. Isso é um fato do cerrado, assim, as árvores são resistentes ao fogo e tudo. E porra, a câmera, não, que é uma coisa aí que é o nosso passo futuro, ela traz para a gente esse alarme de curto prazo, mas vai trazer para a gente alguns entendimentos que a gente não tem hoje, se monitorar em tempo real. Então, a gente não sabe de fato como esse fogo se propaga no cerrado, porque a gente não tem um monitoramento de uma quantidade grande de fogo. E esse é um problema real. Por exemplo, a Austrália viveu isso, ela ficou contendo fogo ao longo de vários anos, e um belo dia teve um maior incêndio da história deles, porque tinha muito caminho para o fogo percorrer. Então, a partir do momento que você põe a câmera para monitorar, a gente pode entender, se for pensar exclusivamente em fogo, qual que é o impacto na fauna desse fogo. A gente consegue, assim, a gente pode fazer um algoritmo que vê os bichos voando, correndo, a gente pode ver como é que ele se propaga e, a partir dessa propagação, fazer modelos matemáticos, tipo autômatos celulares, outras coisas que pode depois ajudar a entender qual a melhor forma de prevenir, inclusive onde alocar recursos para apagar incêndio, porque detectar, né, dar o alarme é uma parte, né, você tem que tomar alguma ação sobre isso. Então, todos esses desdobramentos, eles acabam sendo possível por ter imagem. Então, a imagem facilita muito nesse sentido. Não vou ser muito longo, a nossa equipe do projeto foi uma equipe longa, essa equipe oficial do projeto. Pelo nível de complexidade do projeto, tiveram mais pessoas envolvidas. Essa aqui é a equipe que estava contratual, né? Da Enacom só eu oficialmente, mas teve o Adriano, teve Francisco, teve Gabriela. Então nós tivemos, na realidade, uma equipe de quase 20 pessoas que flutuaram aí pelo projeto ao longo do tempo. Pessoal, muito obrigado. Alguma pergunta? A gente tem 5 minutos para passar para a próxima apresentação. Se alguém quiser esclarecer alguma coisa.
Isso, a gente separou... É Paulo Curado do CPQD. É só, eu vi todas como se fosse de dia, mas de noite, entardecer. A gente fez alguns projetos de reconhecimento de imagem, e o problema era a hora do dia que isso acontecia, né? No caso era fechamento de seccionadora, né, Cláudio? Sim. E a gente tinha esse problema de que hora que abria, se era no verão, no inverno, isso, era então, isso aí. Isso. O caso específico de fogo em região ambiental, à noite é muito mais fácil de detectar, porque a gente nem coloca, que está tudo escuro, de repente aparece uma coisa brilhando lá, ele é muito mais simples de detectar. De noite vai ser fogo, né? De dia a fumaça é muito mais importante. Isso, então à noite não consegue pegar fumaça, a gente não dá, e pega fogo, mas pega fogo muito mais simples. Na verdade, a detecção de fogo à noite ela é muito mais simples. Em relação à noite, ao fogo. Isso, fogo, se você estiver visualizando, você não pega fumaça. Você não consegue visualizar fumaça. De noite, o fogo, mesmo baixo, ele já produz luz. Produz luz, isso Os experimentos que a gente fez com fogo, não foi nenhum caso real, né? Que acabou a gente não teve fogo à noite. Isso. A gente conseguiu pegar sem nenhum problema. Na verdade, ele não foi um algoritmo que foi complexo, não. Pegar o fogo à noite. Em termos de variação de iluminação, a gente não codifica em RGB a maior parte do tempo, para tirar um pouco esse efeito da iluminação. Então, eu não lembro exatamente, mas um dos algoritmos ele roda em YCBCR, então ele separa a luminância do restante para poder trabalhar, e não foi muito grave para o algoritmo essa variação de horário. A variação de horário, como você falou, o início do dia, o final do dia, pode simplesmente gerar uns falsos positivos, tipo a direção do sol junto com a árvore, acabar gerando algum falso positivo, que a gente tinha na base de dados. Então, algum dos exemplos que eu te mostrei era exatamente o começo do dia e o final do dia, onde que ele gera alguns falsos positivos. Então, a gente chegou, pôs no banco de dados, mas que é um problema clássico de processamento de imagens, que é a variação de iluminação, e não afetou a gente consideravelmente nesse projeto, não. A pergunta é pertinente, né? E de fato, a gente só vai resolver essa pergunta com base de dados maior, igual o Douglas falou. Eu queria comentar, não sei se vai ter mais perguntas ou não, mas tem umas coisas interessantes que até para vocês entenderem como que esse projeto avança. Quando a gente falou no perto do Rola Moça de colocar as câmeras lá no primeiro contato que a gente fez, olha como que podem ter problemas que a gente não imagina. A administração do parque falou, mas se vocês deixarem as câmeras aqui com qualquer pessoa podendo ver, você pode ter inclusive criminosos que vão esperar aparecer alguém incauto aqui no parque e falar, olha, tem um incauto lá que a gente pode ir lá assaltar. E pediram para a gente não colocar as imagens disponíveis para todo mundo. E a preocupação é pertinente, mas hoje em dia também tem câmera que pega tudo quanto é lugar. Então, o mundo de hoje com câmera filmando tudo e todos, inclusive aqui, nós estamos sendo filmados, né? Tem câmera lá. É um prenúncio de um mundo meio diferente do que o mundo no qual a gente cresceu. Mas a gente está aberto para perguntas ainda, desculpe. Tadeu Furtado. É o seguinte, em 2013 eu escutei uma palestra do pessoal da África do Sul, eu creio que da ESCOM, a respeito de uma rede de prevenção de incêndio, usando câmera, satélite, o próprio pessoal da África do Sul avisando por telefone. Isso foi em 2013 e parece que era uma coisa já bastante consagrada lá na África do Sul. Você tem alguma ideia disso? Você conhece essa rede deles? Você pode comparar o que vocês desenvolveram com o que o pessoal da ESCOM desenvolveu? Sim. Em termos de originalidade, é muito importante ressaltar que a gente focou em utilizar câmeras de baixo custo para poder fazer redes mais extensas. Então, por exemplo, se eu quiser usar uma câmera 10 vezes mais cara que essa, eu posso pegar uma câmera que tem infravermelho, que tem outras características. Então, as redes existentes hoje, algumas têm câmeras onde tem rede urbana com grande internet, então a gente teve que trabalhar um pouco nesse sistema, pensando como colocar ela em regiões rurais diferentes. A África do Sul tem, Califórnia tem, alguns países têm esse tipo de coisa. E outra coisa que a gente pensou muito, focar nesse projeto, é como a gente conseguiria fazer um sistema mais barato também. Porque assim, a gente pode estar usando
uma câmera, hoje do lado daquela câmera que a gente mostrou, que ela custa R$1.000 e poucos, a gente instalou uma câmera lá que custa 20. A imagem é fantástica. O Arlindo estava me mostrando. Arlindo, que é isso, cara? Que é uma imagem de fato fantástica. Por que a gente instalou essa câmera de 20? A gente quer detectar praga em agricultura. Então eu quero colocar a câmera para ficar monitorando e quero ver que tem ferrugem nela. Então a diferença do que a gente fez, a gente tentou fazer algoritmos de baixo custo computacional em câmeras de baixa resolução, câmeras simples, para poder processar em ambientes abertos. Então os outros sistemas, eles utilizam, em termos de arquitetura, equipamentos mais caros e tudo, que acaba tendo dificuldade em ter escala, só em áreas de grande risco mesmo, onde tenha risco financeiro mais elevado, que eles conseguem instalar essas redes, como da África do Sul. E a de satélite extremamente cara, né, para poder acessar. Respondeu. Eu vou só completar aqui uma coisa importante. Quando a gente propôs o projeto, junto com o Carlos, eu não lembro se foi no final de 2009 ou no começo de 2010, o fato é que o projeto só foi implantado 2 anos e meio depois dele ter sido proposto. Quando a gente propôs o projeto, as câmeras de alta definição, né, de Full HD, elas eram caríssimas e a gente propôs no projeto câmeras de Standard Definition, SD. Poucos anos depois, para primeiro criticar o atraso, não por causa da CEMIG, nem por causa de ninguém não, mas o atraso da burocracia de você propor um projeto e implantar um projeto dentro desses editais que a gente está tendo. Tem que ser mais rápido. Eu sei que já melhorou. Quando tiver dinheiro já vai ser mais rápido de novo. Mas o ponto que eu quero colocar é a tecnologia está mudando muito rápido. Hoje os grandes fabricantes de câmeras, eles estão em uma situação quase de crise, porque hoje uma câmera de um iPhone 7, ela é superior a muitas câmeras que há pouco tempo eram profissionais. Uma aluna minha que apresentou ontem na UFMG tirou uma foto de um conector micro. Eu falei, como que você tirou essa foto? Não, meu celular. Então, o preço desses equipamentos que há poucos anos eram caríssimos, caiu 2 ordens de grandeza. Estão 100 vezes mais barato, é um negócio absurdo. Não estou reclamando não, tá? E uma informação interessante para a equipe do projeto foi que quando a gente apresentou os resultados na mídia, a mídia falava assim com a gente: e aí, que dia que o produto vai estar disponível para a população? Eu acho que esse é o maior desafio ainda da equipe. E nesse sentido, a gente conseguiu uma parceria com a Câmara Itália Brasil, que está representada pelo Leonardo aqui, da gente conseguir pegar aquele pequeno prêmio, né, e conseguir colocar uma equipe ativa ainda, contando com a colaboração dos professores, né, voluntário, o meu também. A gente ter a Serra do Rola Moça, o CPQD tem apoiado a gente também nisso. A gente ter porque a Serra do Rola Moça, para quem mora em Belo Horizonte, é como se fosse o nosso pulmão. Poucas pessoas acho que conhecem a Serra do Rola Moça de perto. E saber que uma tecnologia igual essa pode ajudar muito na qualidade de vida de Belo Horizonte. Os nossos mananciais de águas estão lá, né, uma parte deles. É fantástico ver essa interação da tecnologia com a forma de viver da cidade. E como o René comentou, como a plataforma ela é genérica, ela pode ser aplicada para N problemas que a CEMIG tem hoje de gestão de ativos, de contato com o seu cliente, de contato com seus investidores, usando uma plataforma dessa, é claro que com outras funcionalidades de imagem mesmo. A gente tem, para você ter ideia, aquele ditado: numa rua que tem muita velocidade o carro, todo mundo quer um quebra-mola, mas ninguém quer um quebra-mola em frente à sua casa. Aqui o que a gente quer fazer é disponibilizar muitas câmeras, muitas imagens na internet, para as pessoas quererem ter os ativos do sistema de energia próximo deles, porque isso vai trazer um benefício grande para eles no futuro. Então, quebra aquele gelo todo que a gente está demonstrando das gerações novas não quererem deixar que as redes passam próxima de onde eles vivem. Então, assim, eu acho que a gente teve um gol em acertar, colocar essas imagens para a própria sociedade ajudar. E fora toda a eficiência operacional que a gente pode ganhar. Por exemplo, a gente tem equipes de operação e manutenção limitadíssimas hoje em quantidade. Imagina, por exemplo,
o Gerhard, alemão aqui, conhecia o rola-moça e fala, vou adotar aquela serra para mim. Uma Alemanha fazendo monitoramento ambiental para a gente via internet. Então, sim, são essas dimensões que a gente vai começar a experimentar agora, daqui para frente. E isso muda muito o modelo mental da gente pensar no futuro do setor elétrico. Tenho mais uma questão aqui. Paulo César da CETEP, parabéns aí a toda a equipe, principalmente aí pelo gesto, ainda que singelo, né, de estar doando aí esse prêmio recebido, que demonstra aí que o interesse que os move é maior do que a simples captação de recursos, né? E dentro do que o professor destacou no início da apresentação, como é que foi, ou se houve ou não houve, a interação com os órgãos, especificamente aí as autoridades, no sentido de agilizar esse atendimento, ou seja, especificamente o Corpo de Bombeiros, ele foi envolvido no processo, ou isso foi levado até eles, como é que é essa integração? A pergunta é boa, a resposta é não. Corpo de Bombeiros, não. A gente conversou com o pessoal do parque, da administração do Parque do Rola Moça, para colocar as câmeras lá. Uma vez com o serviço disponível, aí a gente sim passa para essa parte, e eu mencionei isso na minha apresentação. Esse é um problema sério. No Brasil, se você pegar o INPE, né, o Instituto de Pesquisas Espaciais, eles conseguem dar informações em tempo real do que está acontecendo em termos de desmatamento e queimada. No entanto, os órgãos que deveriam agir para impedir que houvesse desmatamento e queimada ilegal, até eles conseguirem fazer alguma coisa, tudo já foi perdido. Então esse é um outro problema, nós não atacamos ele ainda, você colocou corretamente, e assim, chega a ser frustrante que a gente tenha a informação. Com essa informação, em princípio, seria possível o Brasil reduzir a zero o desmatamento da Amazônia. E, no entanto, a gente está desmatando, se eu me lembro bem da última reportagem na TV, uma cidade de São Paulo por ano. A área equivalente a uma cidade de São Paulo por ano. Então, sua colocação é boa. A resposta, não, a gente não fez isso ainda. Mas a ideia é, vamos colocar o sistema funcionando primeiro, e com o sistema funcionando, a gente passa para a segunda etapa, né, no estilo de vida e conquiste, vamos resolver um problema de cada vez. Ok, professor. Só complementando a pergunta. Imaginando então que, pelo que eu entendi, tem-se hoje um sistema, esse sistema por trás, na realidade você tem aquisitores de imagem e tem toda uma inteligência por trás. Inteligência essa que, com o tempo, a tendência dela é aprimorar cada vez mais, dando o resultado assertivo, cada vez mais tendendo aí aos 100%. Bom, dentro desse aspecto, se a gente fosse imaginar essa sua tecnologia aplicada hoje, por exemplo, a um parque estadual em São Paulo, como é que funcionaria a lógica? Eu teria que ter lá a aquisição de dados, um link de comunicação que trouxesse isto até as instalações ou da universidade ou das empresas parceiras, processar isso para mandar o sinal de volta. Como é que seria esta lógica? Por que eu entendo? Por exemplo, hoje os parques estaduais, principalmente os de preservação, eles são assim um cliente nato. Como também são as muitas sociedades, que a gente tem aí, as pessoas jurídicas aí, que estão no entorno desses parques, que tem, objetivamente falando, tem dinheiro para gastar. Sim. Recebe dinheiro aí de compensação ambiental. Então talvez fosse aí um mercado interessante. Independente da questão das linhas, eles têm muito dinheiro de compensação ambiental. Então, assim, talvez seja um filão ainda que não foi afetado pela crise, né? Em termos de solução, a gente começou a fazer o sistema coletando imagem na internet. Então, a gente não preparou o sistema com nenhuma câmera padrão. A gente roda hoje com a câmera que a gente testou, mas na verdade o vídeo foi desenvolvido pegando uma diversidade gigantesca de câmeras, não por escolha nossa, mas por falta de escolha. O pessoal, os técnicos ficavam até tô pegando uma câmera agora com resolução baixa, uma alta, tá com luz, tá de dia, tá... É o que tinha. Então, em termos de algoritmo, a gente consegue processar, acredito, uma grande variedade de câmera. Inclusive, a gente trocou para uma câmera melhor funciona, da câmera para pior funciona. Então, a princípio, num caso específico de um parque, ele tendo uma rede, a gente faria tudo na nuvem. Então, a gente consegue rodar o nosso algoritmo na nuvem e ele carregaria, a gente pode usar o Amazon Web Service, uma coisa desse tipo. Nós temos até essa arquitetura já mais ou menos elaborada para a gente poder fazer esse tipo de solução. Outro tipo de pessoas que estão com muito interesse, e aí não é bem fumaça branca, até curioso, que eu andei conversando com eles,
ela fica mais para preta, é pessoal de agricultura, de cana, porque eles estão sendo multados por causa das queimadas, que em geral não são culpa deles. Então eles querem ter, aí que a imagem, volto a falar que a imagem é uma coisa muito interessante, além de dar o alarme, ela gera a evidência para o processo. Que estão sendo processados, falando, olha, você botou fogo aqui. Não, eu não botei fogo, tem imagem mostrando que não botei fogo. E mesmo, eu estive numa usina recentemente, mesmo ela sendo mecanizada, ainda tem esse problema. Então é uma parte da interação com a sociedade. Então eles vão ter que falar, olha, a gente está detectando fogo, não foi a gente, o fogo começou aqui, perto da rodovia, alguma coisa, para eles poderem também gerar esse tipo de argumentação. Mas em termos de algoritmo, não que foi pensado, mas a gente fez ele que funciona para quase qualquer câmera, porque a gente não tinha um banco de dados padrão. A gente foi pegando o que a gente achou na internet para treinar o algoritmo. Só a última pergunta para o horário. Com relação ao algoritmo, vocês chegaram a utilizar a biblioteca OpenCV para fazer esses processamentos? Isso, ele foi desenvolvido usando a OpenCV por causa do desempenho computacional, né? Que a OpenCV ela já é preparada para isso, né? Ela foi feita em C para o OpenCV. A gente está desenvolvendo uma versão agora em Python, que é exatamente para poder fazer essa rodar na nuvem, né? Porque a gente desenvolveu ela em C, pensando em fazer o processamento local do lado da câmera, e estamos agora fazendo uma versão também usando o OpenCV em Python para poder fazer na nuvem usando a Amazon Web Service. Ok, o Douglas e o professor Renner, muito obrigado. A gente vai continuar com a apresentação. Eu não sei se vocês vão continuar com a gente na parte da tarde, mas na hora do almoço, as pessoas quiserem tirar dúvida, eles, se não for hoje, vai ser via e-mail ou qualquer horário. Muito obrigado. Obrigado. Eu devo estar aqui pelo menos uma boa parte da tarde. Ok. Agora vou chamar o professor João Vasconcelos e o professor Rudolf. Professor João Vasconcelos é da área de otimização da Universidade Federal de Minas Gerais, coordena o Laboratório de Computação Evolucionária. O professor Rudolf é responsável pelo laboratório do túnel de vento da Universidade Federal de Minas Gerais também. E eles vão apresentar aí os resultados dos projetos que focam em melhorar o ativo, explorar mais o ativo. A gente está colocando aqui alguns equipamentos que foram desenvolvidos nos projetos. Quem quiser depois, na hora do almoço, dar uma olhada. Aí a gente pode conversar especificamente com as pessoas que desenvolveram. E é bom pôr a mão na tecnologia, né? A gente vai ter a montagem do sistema da Minipa também aqui na frente, que é o sistema de segurança. Depois o Victor vai poder demonstrar também.